Bom, em primeiro lugar, eu acho que não tem ninguém aqui pela primeira vez. É a primeira vez? Não? Então, eu quero agradecer a todos, né, que já frequentam a casa, a todos os trabalhadores, por estar perdendo um pouquinho do seu tempo hoje e estar aqui me ouvindo. Eu achei bem oportuno, antes de eu começar a fazer uma palestra, tipo essa que eu vou fazer, falar umas palavras que eu ouvi em uma palestra do Haroldo Dutra Dias. E o Haroldo disse assim: nós no Brasil temos a oportunidade de receber grandes trabalhadores e de presenciar um grande investimento espiritual nessa pátria. Por isso, precisamos aprender a cultivar a memória e a valorizar pessoas, sem endeusar e nem colocar em um pedestal, porque isso não faz parte do que aprendemos na doutrina espírita. Mas não podemos perder a gratidão e nem o reconhecimento pela tarefa, pelo esforço e pelo sacrifício dessas pessoas. Porque se hoje nós, no movimento espírita, trilhamos uma via pavimentada, foi graças a eles. Gente, se de repente vocês começarem a sentir um aroma de rosas, vocês não estranhem. Porque com certeza é esse espírito que eu vou falar que deve estar entrando nessa casa. Eu acredito que muitos espíritas, e eu me incluo nisso, que conhecem a doutrina há muito tempo e que já leram muitas obras espíritas, nunca ouviram falar de Irma de Castro. Porque realmente, pelo seu nome de batismo, ela não ficou conhecida no meio espírita. Ela ficou conhecida pelo seu apelido e após o seu desencarne, através da psicografia de Chico Xavier. Dizem, né, que Goiânia é o estado onde nasceram a maioria dos sertanejos, né, que estão por aí fazendo sucesso, né? E eu digo para vocês que Minas Gerais é o estado onde nasceram grandes e importantes personalidades da doutrina espírita, como, por exemplo, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, e Irma de Castro não fugiu a essa regra. Irma nasceu na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais, no dia 22 de outubro de 1922. A sua infância foi muito simples, porque ela foi criada pela mãe, que ficou viúva com 5 filhos para criar. E Irma tinha apenas 5 anos quando a mãe desencarnou. Desde pequena, ela sofria com uma doença chamada nefrite crônica, que é uma doença que ataca os rins. E mesmo vivendo uma vida simples e tendo que conviver com a doença, ela era diferente das outras crianças. Porque ela era muito bondosa, muito alegre, comunicativa e muito inteligente. Por isso, por onde ela passava, ela encantava a todos. Ela era tão encantadora que a sua irmã, Alaide, a chamava de amor puro. E dizia para todo mundo: ela é uma bênção para a nossa família. Essa doença acentuou mais ainda quando ela estava cursando o 2º ano normal, como era conhecido naquela época. E por causa das crises, ela teve que abandonar a escola. Mas mesmo não frequentando mais a escola, ela não deixou de ler, de estudar e de buscar conhecimento. Porque o seu sonho era ser professora. Então aqui eu acho que ela já nos dá um grande exemplo, né? O exemplo de serenidade e aceitação. Porque mesmo com a doença, ela não desistiu no primeiro obstáculo. Não reclamava e nem perdeu a alegria e a vontade de viver, como muitos de nós fazemos. Irma nasceu em uma família católica. Por isso, ela se dedicou muito ao catolicismo. Foi batizada, foi crismada, foi filha de Maria e até chegou a ser catequista. Ela era tão dedicada à religião, como em tudo que ela fazia, que ela ganhou até do padre um apelido, o apelido de Naná, que significa a criança divina. Mesmo sendo católica, ela praticava todos os ensinamentos que nós aprendemos na doutrina espírita, como, por exemplo, a caridade, a benevolência, a resignação, e ela tinha uma conduta moral exemplar. Desde solteira, e mesmo depois de casada, ela tinha o hábito de receber em sua casa pessoas que vinham em busca de uma palavra de conforto.
E isso, no meu entendimento, nada mais é do que o nosso atendimento fraterno. Ela também tinha um amor imenso pelas crianças. Quando encontrava uma criança, ela estendia as mãos sobre a cabeça dela e dizia: Deus lhe abençoe. Segundo Chico Xavier, esse amor que ela tinha pelas crianças já vinha de tarefas espirituais, de processos reencarnatórios de outras existências e também da sua vivência na espiritualidade. Por isso, quando ela reencarna como Irma, ela traz consigo um enorme desejo de se dedicar às crianças, amando-as e ensinando-as a cultivar em seus corações o Evangelho de Jesus. Irma tinha uma mediunidade muito aflorada, mas nunca desenvolveu, por ser católica e por falta de conhecimento. Então aqui a gente vê também, né, o quanto é importante a gente estudar a doutrina espírita, né? Irma era, por exemplo, clarividente, audiente, conversava naturalmente com os espíritos, principalmente 2 espíritos, um de um menino a quem ela chamava de meu príncipezinho e o outro da sua própria avó, Mariana. Deixa eu tomar um pouquinho d'água, que está ruim mesmo. Quando ela completa 20 anos de idade, a doença dá uma trégua. Ela até achou que estava curada. Então ela resolve, juntamente com a sua irmã Alaide, se mudar para a capital Belo Horizonte, atrás de um trabalho. E ela consegue uma vaga de professora substituta. E foi também nessa época, em Belo Horizonte, que ela conhece Arnaldo Rocha, um ateu convicto, que se tornou seu amigo e depois seu marido. Gente, agora pode parecer estranho, já que eu estou falando de Irma de Castro, agora eu tenho que falar um pouco também desse que foi o seu marido, o Arnaldo Rocha, para que a gente possa entender melhor a importância e a luz desse espírito que reencarnou como Irma. Mesmo sendo ateu, Arnaldo aceita se casar na igreja católica a pedido da noiva. E no dia do casamento acontece um fato curioso. Quando eles estão saindo da igreja, eles se deparam sentado na porta da igreja com um homem em condições de rua, né, morador de rua. E esse homem lhes pede uma esmola. Então Irma, educadamente, larga do braço do marido, se abaixa e diz a esse homem: eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu acabei de me casar. Eu só tenho o meu buquê. Então ela entrega o buquê a esse homem e ainda lhe dá um beijo na testa. Então agora eu pergunto para vocês, né? Qual mulher faria isso no dia do seu casamento, ao sair da igreja, na frente dos convidados e daquele que acabara de se tornar seu marido? Ninguém, né? Então aqui ela já nos dá mais um grande exemplo, né, com esse gesto. O exemplo de amor e de humildade. E ela nos mostra que nunca devemos perder a oportunidade de acalentar um coração necessitado, porque com toda certeza o seu buquê estava envolvido em muita vibração de amor. E aqui também eu acho que ela faz a gente lembrar um pouquinho, né, da parábola do bom samaritano, né? Agora, finalmente, chegou a hora de desvendar o mistério. Já que como Irma, né, ela não foi conhecida no meio espírita, como será que ela foi conhecida, né? Desde que se conheceram, ela e o marido tinham o hábito de ler o mesmo livro em voz alta. E foi lendo o romance Momentos em Pequim, do escritor chinês Lin Yutang, que eles se depararam com a palavra Meimei. E no final desse livro vinha a explicação. Meimei significa a noiva bem-amada ou a noiva querida. Então, a partir desse momento, Arnaldo passa a chamar a Irma somente de Meimei. E ela a chamá-lo de meu Meimei. Que fofo, né? Mas, como em todos os contos de fada, né? O casamento deles dura apenas 3 anos. Ela, que já tinha uma saúde frágil por causa da nefrite, precisou fazer uma cirurgia para a retirada das amígdalas.
E nessa cirurgia acabou ficando um pedaço das amígdalas. Então o seu organismo passou a ser minado pela infecção. E todo o tratamento foi inútil, a ponto dela ficar cega. E não aguentando mais tanto sofrimento, ela desencarna no dia 1º de outubro de 1946, aos 24 anos de idade. Devido à sua saúde frágil, ela não conseguiu ser mãe. E nos últimos dias de sua vida, ela dizia ao marido que a sua avó, Mariana, já estava preparando a sua volta para a pátria espiritual. E o marido, sendo ateu, não brigava com ela, mas ele dizia: isso é coisa da sua cabeça. Quando Meimei vai para o mundo espiritual, ela retoma, juntamente com a sua avó Mariana, o seu trabalho de educadora no Lar da Bênção, que fica na cidade de Nosso Lar. Lá, ela trabalha com crianças desencarnadas que ainda se encontram em condição infantil nesse nível de consciência. E ela trabalha também amparando as mães que sofrem pela dor da separação dos filhos, quando são levadas em desdobramento para o mundo espiritual. Na obra Entre a Terra e o Céu, Marina. Na obra Entre a Terra e o Céu, psicografada por Chico Xavier pelo espírito André Luiz, Meimei é Blandina, porque é assim que ela é conhecida no mundo espiritual. E no capítulo 10 dessa obra, ela mesma diz assim: fui casada em minha última existência, e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher. Mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoantes os débitos que contraí no passado. Realmente, sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Mais ou menos 50 dias após o seu desencarne, Arnaldo Rocha, muito triste e abatido, andava por uma rua de Belo Horizonte na companhia de seu irmão. De repente, ele esbarra em um homem que carregava alguns livros, e esse homem derruba tudo no chão. Então Arnaldo se abaixa para ajudar esse homem a recolher os livros. E quando ele olha para esse homem, ele o reconhece, porque já tinha o visto na capa da revista Cruzeiro, que era muito famosa naquela época. E como nada é por acaso, esse homem era Chico Xavier. Mas Chico nunca tinha visto Arnaldo, mas olha para ele com todo aquele jeitinho de Chico Xavier e diz: ora, se esse não é o Naldinho, triste e abatido de saudade da nossa princesinha Meimei. Arnaldo se assusta, porque o apelido Meimei era um segredo do casal, ninguém mais sabia, nem a família de ambos. E Chico ainda pede para Arnaldo que mostrasse a foto de Meimei que ele carregava no bolso. E Chico continua, ele diz para Arnaldo: a nossa princesinha quer lhe falar. Arnaldo se surpreende, porque mesmo tendo vindo de uma família espírita, Arnaldo era ateu. Ele não acreditava na imortalidade da alma. Chico, então, convida Arnaldo e o seu irmão para participarem de uma reunião mediúnica, já que na casa de uns amigos, né? Já que naquele tempo as reuniões eram abertas ao público. Arnaldo, mais pela curiosidade, ele aceita o convite e vai a essa reunião com seu irmão. E já nessa reunião, Meimei se manifesta. Ela se manifesta através da médium Eli Frazanello, causando grande surpresa para Arnaldo, que a reconhece pelo seu sotaque. E foi também nessa reunião que ela se apresenta para Chico Xavier como um espírito de luz e comunica a ele que a partir daquele dia eles iriam trabalhar juntos. Chico, então, começa a psicografar várias mensagens enviadas por ela. No início, somente endereçadas ao marido, porque ela tinha um cuidado muito grande com o marido devido ao passado dele, que foi muito complicado. Segundo Chico Xavier, ela vinha auxiliando Arnaldo na sua caminhada evolutiva há muitos séculos, porque ela já tinha essa condição.
A ligação desses dois espíritos teve início por volta do século VIII a.C. Ele foi um general do Império Assírio-Babilônico, de nome Bebe-Alib, e ela uma princesa que se chamava Mabi, onde ele a salva de ser devorada por um leão. A própria Meimei relatou isso ao marido quando ela estava encarnada. E essa história foi confirmada depois por Chico Xavier e traduzida inconscientemente pelo escritor e ex-presidente da União Espírita Mineira, de nome Camilo Rodrigues Chaves, no livro Semíramis. Uma outra encarnação do casal está no livro Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Emmanuel. Nessa obra, ela também se chama Blandina e ele, Tassiano Varro, o seu pai. Outra encarnação de Meimei foi no século II depois de Cristo. Essa encarnação dela também foi muito dolorosa e muito difícil, mas de muito testemunho de amor. Porque ela foi uma mártir cristã, época em que os cristãos eram torturados e perseguidos até a morte. Ela então acaba sendo imolada e torturada publicamente, mas desencarna dizendo que a morte não existe, porque Jesus já tinha mostrado isso. Arnaldo, ainda descrente, mas pela dor, vai para Pedro Leopoldo, atrás de Chico Xavier, para que pudesse participar de mais uma reunião mediúnica. E nessa reunião, Meimei se materializa na frente do marido, para que ele então pudesse constatar a vida espiritual de maneira incontestável. Arnaldo então se rende ao espiritismo, passa a devorar os livros da codificação, se tornando mais tarde um grande doutrinador e divulgador da doutrina espírita. Um dia, Chico disse para Arnaldo: a voz que comandou muitas guerras agora será usada para ajudar os espíritos necessitados. Arnaldo foi um dos fundadores do Grupo Espírita Meimei, organizou os livros Instruções Psicofônicas, Vozes do Além e escreveu o livro Vida Além da Vida, que conta a sua história com Meimei. Se tornou um grande colaborador e amigo de Chico Xavier. Arnaldo desencarna aos 90 anos de idade, no ano de 2012, agindo na certeza junto ao coração de Meimei. Aprendeu a amar de maneira mais intensa a todos que necessitavam. E isso nos prova que estamos sempre atrelados a quem amamos. Meimei, quando encarnada, não escreveu nenhuma obra. Suas obras, mensagens, poemas e orações vieram após o seu desencarne, através da psicografia de Chico Xavier. E uma das obras mais usadas para a evangelização infantil é o livro Pai Nosso. E eu achei interessante ler a introdução desse livro para a gente entender melhor ainda a importância desse espírito para a doutrina espírita. E no final a gente vai ver quem assina. Então a introdução diz assim: Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças e que se desvela no mundo espiritual pela formação da mente infantil à claridade do Evangelho Redentor, colocando a sensibilidade a serviço da inteligência em seu formoso ideal de servir. Tomou a prece dominical e com ela compôs delicados poemas, comentários, contos, lendas e observações que vamos ler, recordando as lições inesquecíveis do nosso Divino Mestre. Que Deus lhe multiplique as energias na plantação do bem e que os raios de amor da sua abençoada maternidade espiritual se irradiem com grandes crescentes fulgurações. São os nossos votos. Quem assina, Emmanuel. Outras obras de Meimei, psicografada por Chico Xavier, são Palavras do Coração, Centelhas do Bem, Evangelho em Casa,
Deus guarda, sentinela da alma e mãe. E também inúmeras mensagens, poemas e orações consoladoras. Dizem que em muitas casas espíritas, durante a evangelização infantil, não só os evangelizadores como as crianças sentiam um agradável aroma de rosas, porque rosas eram as flores preferidas de Meimei. Eu acho que eu escolhi o momento certo para falar de Meimei. Como disse o seu Jurandir no começo, né? A intenção da casa é evangelizar crianças, né? Então, vamos todo mundo, né, pedir a Meimei que nos traga muitas crianças, envolvendo a todas com a sua luz e o seu amor. Eu ia terminar aqui, mas o meu coração pediu e eu fiz uma pequena homenagem para ela. Então eu fiz um simples poema que eu queria dividir com vocês. E o poema diz assim: Meimei viveu pouco tempo, mas nos deixou uma grande lição. Seja qual for o seu problema, não reclame, não desista. Eles fazem parte da sua missão. Meimei conseguiu cumprir a sua missão. Transformou com seu amor um ateu materialista em um grande doutrinador e divulgador da doutrina espírita. Meimei se dedicava em tudo o que fazia, mesmo quando ainda era menina. Até ganhou do padre o apelido de Naná, que significa a criança divina. Meimei não desprezava ninguém, era sempre muito caridosa. Por isso, por onde ela passa, todos sentem um agradável aroma de rosas. Suas mensagens são de conforto e de muito amor. Onde ela planta no coração das crianças e dos adultos o evangelho deixado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não importa como és conhecida, seja como Naná, como Meimei ou Blandina. O que importa é a sua essência e a sua luz, que a todos ilumina. Muito obrigada.